Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, Jeremias capítulo 1, versículos 9 e 10. Jeremias 1, 9 e 10. A gente vai falar rapidamente sobre o livro de Jeremias. Ele profetizou 630, mais ou menos, antes do Senhor Jesus. Jeremias 9, 1, versículo 9 e 10, diz assim: E estendeu o Senhor a mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Amém. Vamos nos assentar. Josias foi um rei espetacular, filho de ímpio, pai ímpio, mas foi um rei que fez aquilo que agradava a Deus. Ele começa a reinar com 8 anos. E ele foi usado por Deus de uma maneira maravilhosa. Mas já havia muitas profecias a respeito do pecado de Jerusalém. Era o reino do norte, que eram as 10 tribos, e o reino do sul, que eram as 2 tribos, que era Jerusalém e Judá. E esse povo foram advertidos antes de Jeremias, e Jeremias ele vai entregar as últimas profecias que vai encerrar com a destruição total de Jerusalém, inclusive o templo é derribado. E o resto é levado, quase todo mundo, para a Babilônia, um cativeiro que duraria 70 anos. Então Deus levanta a Babilônia, um povo perverso, terrível, sanguinário. Mas o Deus que levanta a Babilônia é o Deus que destrói a Babilônia depois. Então a gente vê o quê? Deus, apesar de mim e de você, ele sempre tem o controle de todas as coisas. Deus não é o provedor do mal. A gente precisa entender isso bem. Deus não é o provedor do mal. Mas tudo o que acontece tem a permissão de Deus. Tudo. Então, aquela frase, né, que eu não gosto, que Deus é mais, isso é usado mais como uma falácia, uma mentira, né? Mas, na realidade, Deus, ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso e ele tem o controle de todas as coisas. Quando aqueles irmãos que leem a Bíblia, os irmãos vão ver que há mais a reação de Deus. A gente pode pegar aqui 70% da Bíblia, não é ação, é reação. Olha o que nós vemos. Ele vai falar de várias coisas aqui que ele estava corrigindo, e vai falar de 2 que ele estava, né, para edificares e para plantares. O resto tudo é correção. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor ele corrige aquele que ele ama. E aquele que não aceita a correção não é filho, é bastardo. Então Jeremias, ele era um profeta, a gente vai ver isso, que ele teve muitas dificuldades, teve depressão, teve rejeição, foi julgado no calabouço, aconteceu de tudo com Jeremias. Foi preso. Por quê? Porque tudo que ele falava não servia para o povo. Tudo que ele falava. Chamava profetas falsos para falar contra ele. Mas ele falava de Deus. O caso, lá no final, a gente vai ver isso é tudo Deus revertia. As pessoas falavam falsamente e ele falou: olha, se Deus não falou, isso não vai acontecer. Mas se Deus falou, isso vai acontecer. Hoje nós não temos mais profetas, profecia nossa é só a Bíblia. Mas aquilo que está na Bíblia vai se cumprindo. O esfriamento. A igreja não influencia o mundo, mas o mundo influencia a igreja. Isso é um negócio terrível, triste demais. O pecado
Não é pecado mais. Tudo é relativado. É relativo. Pecado não é pecado, é relativo, tudo é relativo. Mas nada na Bíblia vai mudar. Certo é certo, errado é errado, céu é céu, inferno é inferno. O livre-arbítrio está comigo e com você 24 horas por dia para escolhermos onde passaremos a nossa eternidade. Então o Evangelho é assim. Então ele nasceu em Anatote, não se casou, profetizou 40 anos, que vai profetizar. Depois que ele morre novo, Joacá, seu filho, vai governar 3 meses. Joaquim vai pegar em 609, vai até 598. E 586, passa a régua de tudo. Israel é levado cativo, ficou um resto. A Bíblia diz que ficou os restos. Nós vamos estudar lá em Jeremias 42, a gente vai ver isso. Ficou alguns restos, os pobres ficaram lá. E mesmo assim, os pobres que ficaram ainda não conseguiram obedecer a Deus. E aí as coisas vão, todas as vezes que nós desobedecemos ao Senhor, eu quero tratar com os irmãos hoje um pouquinho do capítulo 2. Se alguém quiser ficar com a Bíblia aberta, eu não vou ler, que eu já anotei aqui o que eu quero falar com os irmãos. A Bíblia vai falar aqui de 2 profetas falsos, Ananias e Semaías. No versículo 2, podemos ler o 2:1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da benevolência da tua mocidade, do amor dos teus repositórios, quando andavas após mim num deserto, numa terra que não se semeava. Então Deus, ele estava cobrando do povo de Israel e lembrando do princípio, de como Deus esteve com eles, da benevolência da sua mocidade. Ele vai falar aqui de um namoro. Essa benevolência aqui, vocês esqueceram do namoro, né, Gustavo, Letícia, né? Por que os casamentos acabam, irmãos? Não tem jeito de não falar. Por que os casamentos acabam? Porque os casais não namoram mais. É simples assim. Simples assim. Cadê os namoradinhos ali? Cadê tá ali, o Mateus e a... Anda a pé. Se tiver de andar 2, 3 horas para ir namorar, vai ou não vai, Mateus? Anda de bar, de noite, passa no meio do brejo, no meio do mato, no meio das onças. Estou falando mentira, Deus? Faz tudo. Aí Deus foi aqui. Vocês esqueceram do tempo do namoro. Vocês esqueceram do tempo do namoro. Onde eu era o bem maior seus. É isso que Deus está falando. Vocês esqueceram do tempo de namoro. Onde eu era o bem maior. Eu não sou mais o bem maior. Amor. Eu vou aqui do amor desposório, que era o noivado. Você lembra como é que você ficou doido para ficar noivo, meu filho? Você lembra? Você lembra ou não? Esqueceram já? Doidinho para ficar noivo, para estar junto, e quer estar junto, aí ficou noivo, quer comprar os trem, né, Coso? Mamãe, já comprou o quê? Já fez o vestido? Já fez aquilo? Noivo, doidinho, fica doido. Aí Deus, se vocês esquecer do namoro, vocês esquecer do noivado. Cadê aquele amor que vocês tinham para comigo? E ele continua. Quando andava comigo no deserto. Ele vai falar do deserto, que era uma terra seca, que não se plantava. Mas como andar no deserto? O deserto não tem água, o deserto não tem comida, o deserto não tem nada. Andar no deserto, sabe o que é isso? É depender de Deus. O que Deus quer hoje de nós? O namoro, o noivado e o casamento, onde a gente dependa dele. Os crentes hoje não querem depender mais de Deus. Deus não é prioridade na vida deles. A igreja não é prioridade, ler a Bíblia não é prioridade. Aí Deus aqui lembra. Quando eu cuidei de vocês, é isso que Deus está falando, eu cuidei de vocês 40 anos no deserto. E nunca faltou nada. Nunca.
Nunca faltou nada. Eu cuidei 40 anos, mas vocês esqueceram. Os casamentos acabam. Hoje tem o raio do telefone, né? Domingo no negócio, o Marcos chegou ali com a Esther. Esqueci, viu, Marcos? Põe depois da mensagem lá, o raio do telefone. Telefone hoje tem que estar em tudo. Em tudo. É o radinho, eu chamo o telefone de radinho, Patrícia. É o radinho. Escuta que é raio daqui, tem o dia inteiro, negócio do capeta mesmo. Os irmãos são inteligentes, não é que o telefone é do capeta, né? É o uso do telefone que é um troço do diabo, o mau uso do telefone. Vou melhorar aqui, né? Porque os irmãos não são ignorantes. O mau uso do telefone é negócio do diabo. Então está acabando com tudo. Está tomando o lugar de Deus. Então, quando andava aqui, vocês andaram comigo 40 anos no deserto e nunca faltou nada para vocês. Nada. Eu estive com vocês 40 anos lá. E vai falar assim, olha, Israel era as minhas primícias, Israel era santidade para o Senhor. Tá, depois eu vou ler, Israel era santidade para o Senhor. Aí vão lá em Paulo, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, irmãos, não adianta atropelarmos a palavra, né, Mauricinho? Não adianta, a palavra não tem jeito. Seguir a paz com todos. Comunhão, intimidade, com o amigo, com o inimigo, tudo normal. Perdoando uns aos outros. Seguir a paz com todos. E a santificação, ninguém. É uma palavra direta, ninguém. Impossível, ninguém. Verá a Deus. Então o Senhor vai falar aqui, olha, Israel era santidade para o Senhor. Israel confiava no Senhor. Israel deleitava no Senhor. Israel descansava no Senhor. A gente pode dar uma corrida lá em Moisés. Quando Deus falou, Moisés, eu vou mandar o anjo e vai destruir todos os adversários. Ele falou assim, eu não quero. Não quero a destruição dos meus inimigos, dos meus adversários. Eu preciso de mais do que isso. Que adversário mata um, levanta outro. Você, eu preciso da presença do Senhor. Irmão, irmã, o que faz diferença na minha vida e na sua vida é a presença de Jesus de Nazaré. Então o Senhor vai falar para Ezequiel, Israel era santidade para mim. Israel era as primícias para Deus. O que é primícia? Deus era a primeira coisa na vida do povo de Israel. Daqueles que foram fiéis ao Senhor, Deus era primícias. Irmãos, será que o melhor de mim hoje, e de nós que estamos aqui, é dado para Deus ou é dado para outro tipo de coisa? Para dinheiro, para mulher, para filho, para mãe, para marido, para sítio, para praia, para viagem, qualquer coisa. A Bíblia diz que Deus quer de nós as primícias. O meu melhor tempo, ele precisa ser para Deus. O seu melhor tempo não é o tempo do seu trabalho. Às vezes a gente acha, né? O meu melhor tempo é onde eu estou ganhando dinheiro. Não é. Não é. O dinheiro é a consequência que Deus te ajuda a ganhar, te abençoa para você ganhar. Depende do seu trabalho, do seu esforço, ou alguém que é um gênio, inteligente demais. Mas o meu melhor tempo, eu preciso tirar parte do meu melhor tempo para Deus. Tem gente cansado, muita gente está aqui, veio direto do serviço cansado. Mas levanta 10 minutinhos mais cedo, 15 minutinhos, vai ler a Bíblia. Primeiro tempo. Que às vezes você vai chegar em casa ali, você vai dormir com sono, cansado, trabalhou o dia inteiro. Tem gente que trabalha muito, vem para a igreja. Uma coisa maravilhosa. Você poder falar, graças a Deus, eu trabalhei o dia inteirinho, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Paulo a Timóteo vai falar que guarda o teu bom depósito, o qual o Senhor justo juiz te dará naquele dia. Guarda o teu bom depósito. O que é o depósito? É aquilo que você faz para Deus todos os dias, aquilo que eu faço para Deus todos os dias. E ele continua. O versículo 5, Deus pergunta, o que eu fiz para vocês me deixarem? Olha a pergunta de Deus no versículo 5. O que eu fiz, Patrícia, para você me deixar?
O que eu fiz, Luiz, para você me deixar? Era pergunta de Deus para Israel. Aí você deve estar pensando, mas aqui, eu não estou deixando Deus. Porque a gente tem uma facilidade para ter desculpa. Eu e todos nós temos uma facilidade para desculpa. O que eu fiz? A pergunta de Deus aqui, o que eu fiz para vocês me deixarem? Meu irmão, minha irmã, quando você deixa de orar, você está deixando Deus. Quando você deixa de ler a Bíblia, você está deixando Deus. Quando você deixa de vir à igreja, você está deixando Deus. Você fala, eu não tenho que vir todo dia. Não, você não vem todo dia, você vem 2 vezes por semana. Aí quando você fica em casa e não vem para a igreja, você está deixando Deus. Quando você envolve nas coisas do mundo, quando você abre a telinha do seu celular para ver aquilo que não agrada a Deus, que você está sozinho, Gustavo, lá no seu quarto, nem a sua esposa está com você está deixando Deus. Quando você está mentindo, quando você está prostituindo, você está deixando Deus. Quando você está tendo raiva das pessoas, você está deixando Deus. E Deus pergunta aqui, o que eu fiz para vocês me deixarem, para vocês me trocarem por outros deuses, para vocês me trocarem pelo pecado? O que eu fiz? Olha onde Deus chegou, meus irmãos. Deus vira para o povo e diz, o que eu fiz de mal para vocês ou contra vocês, para vocês me deixarem? Quantas pessoas largam Deus por causa de homem, por causa de mulher, por causa de namorado, larga Deus. Larga Deus por causa de emprego, por causa de cargo, por causa de dinheiro, por causa de propostas. E a pergunta de Deus para mim, para todos nós, o que eu fiz para você? Deus pergunta, o que eu fiz, meu filho e minha filha, para você me deixar? Para você abandonar as minhas coisas, o que eu fiz? Essa é a pergunta de Deus para Israel. O que eu fiz? No versículo 6, Deus vai lembrar que Ele os tirou do Egito. 10 pragas, a Páscoa, 40 anos, de dia o sol escaldante, uma nuvem sobre o povo, de noite uma luz, água, carne, pão, a roupa, sapato, 40 anos, nada estragou, nenhum aleijado. Pode procurar na sua Bíblia. Nem um aleijado, Patrícia, durante 40 anos. Não tinha um aleijado dentro de Israel, durante 40 anos. A Bíblia não relata nenhum. Então Deus falou que eu fiz tudo. Eu vos guiei no deserto. Quando o povo atravessa o mar, né, antes Deus falou para Moisés, manda que o povo marche. Ah, meio caminho. Qual que era o caminho depois que atravessou o mar? Qual que era o caminho? Não tinha caminho. É deserto, é areia, e para onde? Mas aquele povo dependeu de Deus. E quando eu e você dependemos de Deus, Deus opera maravilhas a nosso favor. Todas as vezes que eu dependo de mim, que você depende de você, nós vamos tropeçar. Todas as vezes que eu depender de mim e você de você, tropeçaremos. Mas todas as vezes que dependemos do Senhor, manda que o povo marcha. Marchar para onde? Primeiro para dentro do mar. Como marcha para dentro do mar? Marcha porque eu mandei. Anda no deserto porque eu mandei. E aquilo que Deus nos manda fazer, Ele garante. Eu não garanto nada e você não garante nada. Não temos condição de garantir nada. Daqui a um segundo nós sabemos se estaremos vivos. O amanhã não pertence a nós. Mas Deus garante. Manda que o povo marcha. Marcha onde? Para esse deserto afora. Mas para onde nós estamos marchando? Nós estamos marchando para Jerusalém, porque foi onde Deus mandou que vocês marchassem. E hoje, onde Deus mandou a igreja dele marchar? Para Jerusalém celestial. Essa foi o mandado de Deus, terra de ermos, ele vai falar aqui no versículo 6 também, terra de ermos, de covas, de sequidão, de sombra da morte. O deserto era terra de sombra da morte, Deus fala com ele, onde ninguém transitava e não morava ninguém. Então no deserto onde o povo passou não tinha nada. Mas eles dependeram de Deus. João estava preso na ilha de Pátimo, mais de 90 anos, velho. Ilha pequena, sem árvore, onde os piores bandidos da época eram mandados para lá. Aí ele vai falar assim, eu estou aqui por causa da palavra do Senhor. E ele vai falar assim, mas o Senhor cuidou de mim, o Senhor me assistiu.
Então João não estava sozinho. Meu irmão, minha irmã, podemos perder tudo, mas não podemos andar sozinhos. Não podemos andar sozinhos. Se andarmos sozinhos, tropeçaremos e cairemos. Mas se tivermos o Senhor, manda que o povo marche. Essa terra aqui não tem nada, esse lugar não tem nada. Mas esse lugar tem tudo. O deserto tinha tudo que eles precisavam. Porque o Deus deles estava com eles. Vivemos num mundo onde não tem nada nesse mundo. Mas o Deus que nós servimos, Ele cuida nesse mundo que só tem maldição. Ele cuida de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Ele vai cuidar de nós. Ele vai nos guiar. Ele vai nos guardar. E Ele vai nos levar para morar com Ele lá na eternidade. Então nós precisamos ter essa convicção. Aí vai falar aqui, ó, no versículo 7. Vos introduzi numa terra fértil. Terra que dá fruto. Quando o povo sai lá em Cádiz Barneia, Moisés manda 12 espias lá, dos quais estavam Josué e Calebe. Eles saem de Cádiz Barneia e vão lá ver a terra. Aí chega lá, esse tracigo, o cacho de uva lá, 2 homens para carregar numa vara, né? Era um caixão, né? Era muitos quilos de uva num cacho só. Aí hoje, se os irmãos estudaram, Israel tem, no deserto, a melhor agricultura do mundo, a melhor agropecuária do mundo, o melhor exército do mundo. 5 milhões de habitantes, no deserto. Só para os irmãos terem uma ideia como que as coisas funcionam. Ele vai falar no 7 também. Quando entraram, vocês contaminaram. Versículo 7, vocês contaminaram. Vocês me deixaram, vocês deixaram a minha palavra, vocês contaminaram. Romanos 12, 2. Não conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não conformeis, mas transformai-vos. Transformar no grego é tomar forma. Então Paulo diz aqui, cuidado para vocês não tomarem a forma do mundo. Está aqui uma maravilha, glória a Deus, tanta gente tem aqui. Meus irmãos, mas nós temos que nos transformarmos. O padrão é Jesus. O padrão é o Evangelho. Não é o mundo. O mundo lança a moda e ela chega dentro da igreja. E o que o Senhor fala é que a igreja tem que mudar o mundo. É isso o que a Bíblia ensina é isso. Aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, quando entraram, contaminaram e fizeram dela uma abominação das coisas de Deus. Fizeram uma abominação com as coisas de Deus. Eu sei que a Bíblia me condena se eu mentir. Vão entender bem. Todos nós pecamos. Nós pecamos. Nascemos pecadores, somos pecadores. Mas a pessoa que aceita Jesus, ela continua também pecando. Mesmo com a nova natureza, ela continua pecando. Mas ela não permanece no pecado. Alguém aqui caiu em prostituição, qualquer um de nós pode cair. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide, que não caia. Mas ele caiu. Não foi uma coisa programada, premeditada. Não, prostituir. Estou pegando uma coisa mais forte para os irmãos entenderem bem. Prostituir, pequei. Aí você arrependeu. Você entendeu que você feriu a santidade de Deus. Quando pecamos, ferimos a santidade de Deus. Aí você vai falar com ele. Fala: Senhor, pequei contra os céus. Senhor, eu sou um miserável. Senhor, mas eu arrependi. Como Pedro, que nega Jesus como Judas negou. Pedro nega Jesus como Judas negou. 3 vezes. Pedro nega Jesus. Aí lá na casa do sumo sacerdote, Caifás e Anás, pelo que a Bíblia fala, estavam aqui, Pedro na fogueira aqui, quentando fogo, e eles lá no fundo, lá, Pedro olha, e quando ele olha, Jesus olha para ele. Quando Jesus olha para ele, ele chora copiosamente. Sabe por que isso? Porque ele arrependeu, ele deixou o pecado. Deixou.
A gente peca, mas a gente tem que deixar o pecado. E quando Jesus aparece lá, o anjo, as mulheres, falou, ó, vai e fala para os meus apóstolos. E para Pedro. Pedro não era apóstolo, por que Deus mandou falar para Pedro? Porque Pedro estava arrebentado, porque tinha traído Jesus, tinha arrependido, mas estava literalmente arrependido de ter traído Jesus, de ter pecado. Chorou, ele arrependeu. Ele falou, fala para a minha igreja, mas fala para o Luiz, porque foi o Luiz que tinha traído ele. Fala para o Luiz. Eu fico imaginando lá, quando aquela palavra chega a Pedro, Patrícia, ele reviveu na hora, falou, meu Deus, o meu Jesus, eu o traio, ele me perdoa e ainda manda uma palavra especial para mim. Meu irmão, minha irmã, Deus tem para você uma palavra especial todo dia, toda hora, quantas vezes você precisar, Deus tem uma palavra para você, para abençoar a sua vida, para te fortalecer nessa jornada e para você ficar longe do pecado. Longe, Deus quer nos ver longe do pecado. Ele vai falar aqui no versículo 8, os sacerdotes não falaram de mim. A turma que era para falar, os sacerdotes, eles não falaram, os sacerdotes esqueceram de mim. Aqueles que eram para cuidar da minha casa, das minhas coisas, esqueceram de mim. Os que tratavam da lei não me conheciam. Conversava com o irmão outro dia, isso aí está lotado. Aí conversou com uma pessoa que tem o título de pastor da igreja. Aí o pastor falou assim, agora eu estou estudando a Bíblia. Agora que ele é pastor já, há muitos anos. Agora eu estou estudando a Bíblia para ser pastor. Estou estudando a Bíblia. Está aqui, ó. Está aqui. Está aqui. Como estudar a Bíblia para ser pastor? Como? Paulo vai falar que o pastor, ele maneja bem a palavra de Deus. O pastor, eu não gosto de ficar falando isso muito não, irmão, minha irmã, o pastor tem que ser bom de Bíblia, segundo a Bíblia, bom de Bíblia. O pastor precisa de ser grande conhecedor da Bíblia. Ele precisa de ler livro, ele precisa de entender da história. O pastor tem que ser fera na Bíblia. Nada de novo, que eu estou falando para os irmãos, está aqui. Então, os sacerdotes não falaram de mim, os que tratavam da lei não me conheciam, aqui vem, e os pastores prevaricaram, desobedeceram a minha palavra. Desobedeceram a minha palavra. Aí você fala, mas qual pastor que desobedece a palavra? Quando eu venho aqui, quantas vezes, né? Eu sou doido, mas aqui está cheio de doido, né, Mauricinho? Eu falo alguma coisa, outro, pastor está bravo. Eu nunca tive bravo, eu sou light. Eu não posso pregar para os irmãos o que os irmãos querem ouvir, eu não posso. Sabe por quê? Porque é eu que vou para o inferno. É isso aqui. Os meus pastores me desobedeceram. O que ele está falando aqui, os meus pastores, Deus falando para Jeremias, falou que os meus pastores me desobedeceram, eles não pregaram a minha palavra, eles falaram falsamente, eles pregaram para animar as pessoas, eles pregaram para agradar as pessoas. Então ele vai falar aqui, os meus pastores prevaricaram, os profetas falaram de outros deuses, de Baal, que está aqui no texto, os profetas falaram outras coisas, meu irmão. A Bíblia diz, aquele que muito é dado, muito é cobrado, o juízo é severo de Deus para com todos os pastores. Jeremias, ele vai falar no 23, no 31, ai dos pastores que dispersam as minhas ovelhas. Essa turma está arrebentada. Pastor que tem título de pastor, que prega para agradar a igreja, está arrebentada. Está arrebentada, está aqui na Bíblia. Então os profetas falaram de outros deuses, mas não falaram daquilo que era para falar. Jeremias apanhou na boca, deram um murro na boca dele, porque ele profetizou, ele falou, se Deus não falou, isso não vai cumprir, mas se Deus falou, isso vai cumprir, e cumpriu imediatamente, porque ele era profeta de Deus, ele nunca teve uma palavra boa, segundo os ouvidos do povo de Israel, a palavra dele era péssima, mas tudo que ele falou, cumpriu, sabe por quê? Porque foi Deus que mandou ele falar. Por isso não tem mais nem profeta, nem profecia, acabou isso tudo.
Nós temos a palavra de Deus, a profecia está aqui. Tudo que você precisa está aqui. E ele vai falar outra coisa. Versículo 11. Nenhuma nação, senão vós, trocou Deus. Olha que negócio pesado que Deus fala para ele. Nenhuma nação, nenhuma outra nação trocou o seu Deus. Mas vocês me trocaram. Vocês me trocaram. Quando eu permaneço na prostituição, na mentira, no roubo, eu não gosto da Cleifana, eu não gosto do Gustavo, eu não gosto do Ailton, entendeu? Quando eu faço isso, eu estou trocando o Deus de Israel por outros deuses. Às vezes você não está nem adorando outro Deus, mas você está trocando o seu Deus. E ele vai falar que, olha, por exemplo, a turma de Baal, a gente vai ver isso na Bíblia toda, quase o Velho Testamento. Eles morriam, mas eles não trocavam Baal pelo Deus de Israel. Ninguém trocava. Pode ler na Bíblia, não trocava. Não trocava. Mas o povo de Israel, quantas vezes? Eu falei que domingo, né? Quantas vezes eu quis guardar como a galinha, né? Cuida dos pintinhos. Mas vocês não quiseram, vocês rejeitaram. Naquela hora, as outras nações que têm os seus deuses pagãos, eles não trocam de Deus, mas vocês trocam. Trocam. Hoje nós temos muitos crentes que saem da igreja evangélica e voltam para a igreja católica. Negócio de louco. O cara não conheceu Jesus. Não conheceu Jesus, ele não converteu. Ué. Não conheceu Jesus. Vai para o Jeová, não conheceu Jesus, não conheceu, nunca viu Jesus na vida. Então Deus vai reclamar as outras nações, ninguém troca o seu Deus, mas vocês me trocam por deuses que não são deuses. Deus não faz isso. Vocês me trocam por deuses que não são deuses. Então Deus vai cobrar isso dele. No versículo 3 ele fala, o meu povo me deixou. Quanto mais o povo deixava, mais se aproximava o juízo de Deus. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais perto o juízo de Deus está sobre a nossa vida. E no 13 também vai falar, olha, eles cavaram cisternas rotas, secas. Fala que o meu povo cavou cisterna no deserto, mas não tem água. Porque Jesus, ele é a fonte das águas vivas. Lembra da mulher samaritana? Se você beber dessa água, você volta a ter sede. Mas se você beber da água que eu te dou, você nunca mais terá sede. Nunca mais. Então, aquele que conhece Jesus, que se alimenta de Jesus, ele nunca mais tem fome do pão da vida e nem sede da água da vida. Ele tem uma alma saciada. Vamos cantar um hino aqui. Tem uma alma, vamos ficar de pé. E tem uma alma, irmãos, precisamos de ter uma alma saciada pela presença de Deus na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, o que você precisa de Deus nessa noite, para que você seja abençoado, para que você se afaste das coisas deste mundo, do pecado, e para que você se aproxime de Deus, para que Deus se agrade da sua vida. Precisamos de sair daqui, eu e vocês, Deus agradando da nossa vida, do nosso modo de viver. Que ele olha para mim, para você, e fala, o meu servo, a minha serva, ele tem me amado, ele não me deixou, ele continua me amando. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Vamos cantar um louvor, adorando, louvando, e bendizendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.